Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Ronaldo Guedes Bezerra, quem vos fala aqui, do curso Panorama do Velho Testamento. Nós vamos hoje então dar sequência, essa é a nossa aula número 32, esse é o áudio 1, da aula 32. Hoje eu quero estudar com vocês o livro de Eclesiastes e também falar algo rapidamente sobre o livro de Cantares de Salomão, para a gente fechar então os 5 livros poéticos que nós temos no Velho Testamento. Então vamos lá. Livro de Eclesiastes. A palavra Eclesiastes significa o pregador, não é? E pode ter sido assim chamado esse livro pelo fato de ter Salomão, depois de sua triste experiência de desviar-se, ensinado publicamente as suas experiências e as lições aprendidas. Então, eu estou lendo aqui, a título de introdução, o comentário do Meyer Pearman. E o Meyer Pearman, ele vai defender aqui uma tese interessante. Eu vou até ler um pouco mais adiante aqui sobre isso, mas ele defende que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes em um momento em que Salomão havia se afastado de Deus, havia se desviado de Deus, dos caminhos do Senhor. Por isso que ele diz aqui que esse livro pode ter sido assim chamado, de Eclesiastes, que significa o pregador. Por quê? Pelo fato de ter Salomão, depois de sua triste experiência de desviar-se, ensinado publicamente as suas experiências e as lições aprendidas. Então, ele acredita aqui, na possibilidade de que aqui são as lições que Salomão ensina depois de ter passado pela experiência de se desviar dos caminhos do Senhor. Então, ele continua aqui dizendo o seguinte, o Pearman, ele faz um contraste aqui entre o livro de Provérbios, e entre o livro de Eclesiastes. A gente sabe que ambos foram escritos, por Salomão. Então ele diz aqui, olha, no livro de Provérbios, tomamos conhecimento da sabedoria que tem o seu princípio, a sua origem em Deus. Agora, em Eclesiastes, tratamos da sabedoria meramente natural. Em Eclesiastes, segundo Pearman, você vai ver aqui uma sabedoria meramente natural, a parte de Deus, E essa sabedoria natural, que coloca Deus à margem, procura no livro de Eclesiastes procura encontrar a verdade e a felicidade. Veja, ambos os livros, Provérbios e Eclesiastes, ambos foram escritos por Salomão, como nós sabemos. Ambos foram escritos por Salomão. O livro de Provérbios foi escrito durante a primeira parte do seu reinado, quando Salomão ainda andava com Deus. Já o segundo livro, no caso o livro de Eclesiastes, foi escrito durante a última parte do seu reinado, quando o pecado o separava de seu Criador. Então, nós sabemos, nós já estudamos a história de Salomão, e nós sabemos que ao final, mais para o final do seu reinado, Salomão realmente ele se afastou do Senhor, Lembra-se que ele se casou com muitas mulheres, ele teve muitas concubinas, e a Bíblia diz que essas mulheres perverteram o coração dele, e que ele até mesmo se prostrou, para adorar os deuses, as divindades dessas mulheres, que eram mulheres de outras nações, de outros povos, Salomão ele se casou, eram casamentos arranjados, eram alianças políticas, Esses casamentos eram feitos como parte de alianças políticas, Então,
essas mulheres trouxeram as suas religiões, os seus deuses, trouxeram idolatria, e Salomão ele terminou, infelizmente, se deixando levar por isso, né? O homem, um homem tão sábio, né? Talvez o homem mais sábio que já tenha vivido na face dessa terra depois de Jesus, mas ele se deixa então levar, né? Pela idolatria, pelas religiões dessas suas mulheres, e ele se desvia do Senhor, como a gente sabe. Então veja, o Meyer Pearman, ele defende aqui a tese de que Provérbios, que é um livro mais luminoso, vamos dizer assim, Provérbios foi escrito então durante a primeira metade do reinado de Salomão, quando ele ainda andava com Deus. E o livro de Eclesiastes teria sido então escrito durante a última parte do seu reinado, quando o pecado o separava de Deus, né? Então ele continua aqui, Pearman continua fazendo um contraste entre os dois livros. Ele diz: nos Provérbios se ouve dos lábios de Salomão uma nota de gozo e de contentamento, né? Ao meditar sobre as bênçãos da sabedoria divina. Já em Eclesiastes, você tem um tom de tristeza, um tom de desalento, um tom de perplexidade, né? Ao ver o fracasso da sabedoria natural, né? Ao tentar resolver os problemas humanos e obter a perfeita felicidade. Então, é isso mesmo. O livro de Eclesiastes, ele tem um tom de tristeza, como ele diz aqui, um tom de desalento, um tom de perplexidade. Por quê? Porque Salomão, ele tenta entender, né, questões da vida a partir da sabedoria natural. Né? Como já foi dito aqui, é como que se em certos momentos, né? Não em todo o livro, mas em certos momentos do livro, é como se Salomão colocasse Deus à margem, colocasse Deus à parte, colocasse Deus em segundo plano, vamos dizer assim. Então, quando se coloca Deus em segundo plano, de fato, né, o resultado, para se entender as questões da vida, o resultado de fato será tristeza, desalento e perplexidade, né? Então Salomão, ele tenta responder questões, né? Na verdade, o livro de Eclesiastes, ele é um livro, até assim a gente poderia dizer, ele é um livro filosófico, né? Porque Salomão, nesse livro, ele levanta questões filosóficas, ele levanta questões que os filósofos levantam, né? Mas ele tenta responder essas questões, como a gente está falando aqui, como o Pearman fala, ele tenta responder essas questões à luz da sabedoria natural, né? Colocando Deus em segundo plano, colocando Deus à margem, colocando Deus à parte, né? E aí, obviamente, o resultado só pode ser tristeza, desalento e perplexidade, porque quando você tenta entender a realidade da vida, quando você tenta entender a vida, né, com todas as suas injustiças, com todas as suas contradições, quando você tenta entender a vida você tenta interpretar a vida sem levar Deus em consideração, né, o resultado só pode ser, de fato, tristeza, desalento e perplexidade, né? Então veja, o Pearman, ele continua dizendo aqui, né, que depois de seu afastamento de Deus, Salomão começou a sua investigação da verdade e da felicidade sem Deus. O resultado dessa pesquisa tem sua expressão na sentença sempre citada: tudo é vaidade, né? Então, a gente sabe que uma das principais expressões do livro de Eclesiastes é essa, né? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, né? Então, vaidade aqui no sentido de algo vazio, de algo sem valor, sem sentido. Então é isso, gente. Tentar entender essa vida com as suas contradições, com as suas injustiças, com os seus sofrimentos, sem colocar Deus no centro da nossa pesquisa, vamos dizer assim, o que você tem, o resultado realmente vai ser
você vai chegar à conclusão que, né, sem Deus, tudo de fato é vaidade, tudo é vazio, tudo é sem valor, tudo é sem sentido, tudo é sem propósito, tudo é sem razão, né? Então, é a essa conclusão que Salomão chega aqui, né? Então, gente, veja, Salomão aprendeu a seguinte verdade que resume o tema do livro aqui, segundo Pirma. Qual que é a verdade que ele aprendeu? Que sem a bênção de Deus, sabedoria, posição e riquezas não satisfazem, né? Então, sem a pessoa pode ter sabedoria, a pessoa pode ter posição, a pessoa pode ter riquezas, né? Mas isso, sem a presença de Deus, sem colocar Deus em primeiro lugar na vida, nada disso pode satisfazer a vida de alguém. Muito pelo contrário, essas coisas terminam até mesmo trazendo cansaço e decepção, né? Então, eu entendo que Deus ele permite, né, que Salomão escreva esse livro e que esse livro entre no cânon sagrado, entre os livros que compõem a Bíblia Sagrada, para que as pessoas entendam isso, né? Porque existe uma busca até hoje, né? Pelo sentido da vida. As pessoas estão buscando qual é o sentido da vida, né? De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Qual é o sentido da existência? Qual é o propósito da existência? E muito se tem pensado sobre isso, muito se tem escrito, muito se tem falado, mas a Bíblia já traz aqui para nós qual é, né, a conclusão a que se chega quando se pensa sobre esses assuntos. Em linhas gerais, esse livro fala para a gente, né, a que conclusões se chega em linhas gerais quando você pensa nessas questões, tirando Deus do centro, né, colocando Deus à margem, colocando Deus à parte. E também esse livro, então, ele vai trazer a conclusão no final do livro. Salomão ele vai trazer aqui para a gente a conclusão que a gente vai falar daqui a pouco, que não vale, né, não vale a pena a pessoa viver sem Deus, não vale a pena a pessoa considerar a vida à parte de Deus, né? Então veja, o livro começa aqui no capítulo 1. Eu vou ler o versículo 2, o 3 e o 4, né? Então, Salomão começa dizendo assim, olha: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, né? Como se ele estivesse dizendo, tudo é futilidade, tudo é vão, tudo é vazio. Aí ele pergunta assim: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol, né? Então, ele está pesquisando isso, ele está pensando sobre isso, ele está refletindo sobre isso, né? Qual o proveito que o homem tem de todo o seu trabalho com que ele se afadiga debaixo do sol? Aí ele diz no verso 4, geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre, né? Ou seja, o que ele vai dizer aqui é que as coisas não mudam. Geração vai, geração vem, mas as coisas continuam sempre iguais, né? Nada muda. É a eterna mesmice, como diz aqui o título da Bíblia que eu estou lendo aqui agora, né? Então veja, tem até um escritor brasileiro, o pastor Ed René Kivitz, que ele escreveu um livro sobre o livro de Eclesiastes. Eu não tive ainda a oportunidade de ler esse livro, mas eu acho interessante o título, né? O título que o pastor Ed René dá para esse livro. O livro mais mal-humorado da Bíblia, né? O título do livro que o pastor Ed escreveu, se não me falha a memória, é esse: o livro mais mal-humorado da Bíblia. Então, o livro de Eclesiastes, de fato, ele é um livro muito mal-humorado, né? O Salomão, ele escreve de uma perspectiva muito mal-humorada. Ele está sem esperança. É aquilo que a gente falou. Quando você tenta pensar a vida com todos os seus contrastes, conflitos, sofrimentos, você tenta pensar a vida, você tenta interpretar a realidade colocando Deus à margem,
o resultado só pode ser mesmo frustração, só pode ser mesmo, né, insatisfação e mau humor, ok? A gente continua na sequência. Aula 32, áudio 2. Então veja, queridos, eu vou ler aqui com vocês agora alguns versículos da Bíblia. Eu vou, ao invés de seguir agora, a partir daqui, ao invés de seguir algum comentarista, eu vou ler alguns versículos do próprio livro de Eclesiastes e vou comentar algumas coisas, mas eu quero mostrar para vocês então, né, como que esse livro é, como a gente falou há pouco, o livro mais mal-humorado da Bíblia, né? Porque, veja, aqui no capítulo 1, no versículo 13, Salomão diz assim, olha, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então ele diz aqui que ele aplicou o coração dele, né, para entender tudo o que acontece debaixo do céu, né? Ou seja, é interessante isso aqui, mesmo o trabalho, vamos dizer assim, de um filósofo, né? Porque o filósofo, ele tenta interpretar a realidade, né? Então, nós temos um conjunto de realidades que nos cercam, né? E o filósofo, ele tenta interpretar e entender essa realidade, né? E o Salomão, ele está tentando entender essa realidade, mas ele está tentando entender isso, como a gente já disse, com a sabedoria natural, colocando Deus em segundo plano. Então, a conclusão que ele chega é que tudo era vaidade, tudo era vão, tudo era fútil e tudo era correr atrás do vento, né? O capítulo 2 é muito interessante, porque, olha, tem alguns versículos aqui que eu acho que vale muito a pena a gente ler, porque Salomão diz assim, olha, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Aí ele diz, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Então você vai ver aqui, ele vai falar da vaidade das possessões aqui, né? Então ele vai falar tudo que ele fez, tudo que ele comprou, tudo que ele conquistou e a conclusão a qual ele chegou. Então veja, o versículo 4, ele diz que empreendeu grandes obras, né? Diz aqui, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, né? Ele diz que comprou aqui escravos e escravas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Não é? Então veja, ele está dizendo aqui que ele construiu prédios, jardins, ele teve servos, ele teve servas, ele teve bois, ele teve ovelhas, ele teve prata, ele teve ouro, ele teve cantores e cantoras cantando, e ele até usa essa expressão interessante aqui, né, que ele amontoou também, ele se proveu das delícias dos filhos dos homens. E quais são essas delícias de que ele fala aqui? Mulheres e mulheres. Então a gente sabe que Salomão teve muitas mulheres, né? Ele teve 300 mulheres e 700 concubinas. Então ele se entregou ao prazer, vamos colocar assim, né? Ao prazer sexual,
eu creio que a gente pode interpretar dessa forma. Então, ele continua dizendo aqui no versículo 10: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei de alegria alguma, não é? Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. E, bom, a que conclusão ele chegou então? Ele diz aqui que tudo quanto os olhos dele desejaram, ele não negou a ele mesmo, né? Então, qual foi a conclusão? No versículo 11 do capítulo 2, ele diz: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que, olha a conclusão aqui, tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, ele diz aqui, né, que ele deu a alma dele, a vida dele, tudo que ele quis, né? Salomão foi um homem muito rico, ele era rei, né? Praticamente não havia limite para aquilo que ele desejasse, e ele então fez isso, né? Mas ele percebeu que a felicidade ou a alegria não estava em possuir todas essas coisas, né? E ele vai continuando aqui, ele vai falando, ele não fala apenas sobre a vaidade das possessões, como ele fala também sobre a vaidade da própria sabedoria, né? Porque ele vai dizer aqui que ele chega a perguntar, né, de que vale a sabedoria, de que vale eu ser uma pessoa sábia, se no final das contas eu vou morrer do mesmo jeito que a pessoa que não foi sábia, do mesmo jeito que o insensato, né? Então veja, é uma perspectiva mal-humorada, né? Uma perspectiva realmente assim, triste, né? Enquanto em Provérbios você tem luz, aqui você tem trevas, né? Enquanto em Provérbios você tem um homem que está apaixonado pela sabedoria e por Deus, aqui no livro de Eclesiastes é o mesmo autor. Veja que são momentos diferentes da vida de Salomão mesmo, né? Aqui ele já está meio desiludido, ele está aparentemente com conflitos interiores, né? Ele está, quem sabe, a gente poderia dizer que quando escreveu o livro de Eclesiastes, Salomão estava vivendo uma espécie de crise existencial, né? Então ele chega a essas conclusões aqui, né? Ainda no capítulo 2, no versículo 18, ele diz aqui: também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Então ele também traz esse pensamento, né, que às vezes a pessoa se afadiga, trabalha nessa vida, acumula riquezas, acumula recursos, mas no final das contas, muitas vezes nem é essa pessoa que vai usufruir dos recursos que acumulou, né? São outras pessoas, né? Como ele diz aqui, que ele aborreceu o seu trabalho, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim, né? Bom, então é isso. É interessante a gente entender o seguinte, né? Quando você vai lendo o livro de Eclesiastes, você vai ver que Salomão, ele manifesta esse mau humor, né? Mas mesmo mediante esse mau humor, em alguns momentos, Salomão ele faz referência a Deus e ao temor a Deus, tá? É interessante isso, né? Eu estou destacando aqui mais esses momentos de mau humor dele, né? Esse momento de crise existencial, vamos dizer assim, mas de vez em quando no texto ele separa ali 2 versículos ou uma frase para fazer referência a Deus, né? E para reconhecer realmente que sem Deus nada tem sentido, nada tem propósito, nada tem razão de ser, né? Porque é assim, né? Imagina uma pessoa que vive a sua vida sem levar Deus em consideração. Imagina uma pessoa que não crê em Deus, um ateu, por exemplo. Que sentido tem a vida dessa pessoa? Que propósito tem a vida dessa pessoa, né? Para que viver?
se depois que você morrer acaba tudo, não existe uma vida após a morte, não existe uma eternidade, não existe uma prestação de contas, não é? Para que até mesmo observar a ética se Deus não existe, não é? Para que ter uma vida assim moralmente correta se Deus não existe? Então, imagina como que a vida sem Deus é uma vida de trevas, né? É uma vida triste, é uma vida sem perspectiva, é uma vida sem razão, sem propósito, sem sentido, né? Então esse livro de Eclesiastes, ele mostra, né, como a que conclusões se chega quando você pensa, quando você faz uma reflexão da vida colocando Deus à parte. Bom, o capítulo 3, gente, é aquele capítulo, né, famoso, principalmente pelos seus primeiros 8 versículos, né, que começa dizendo que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, né? Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. E aí Salomão vai seguindo em frente, né? Mas outro versículo bastante interessante que nós temos aqui em Eclesiastes 3 é o versículo 11, quando Salomão diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Então, essa frase aqui, ela é uma frase muito significativa, quando Salomão diz aqui que Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? Ou seja, você percebe que o ser humano, ele tem um anseio pela eternidade, né? Você percebe que a morte é algo estranho para o ser humano. A morte é algo violento, né? A morte parece que não é uma coisa natural ao ser humano. O ser humano anseia por continuar vivendo, por continuar existindo. O ser humano anseia pela eternidade. Por isso que o texto aqui diz, né? O Salomão fala isso, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? Então, veja, até nós temos um autor, né, muito conhecido também, que é o C.S. Lewis, que ele diz algo mais ou menos assim, que se existe esse anseio, né, no coração do homem, é porque de fato existe a eternidade para satisfazer esse anseio, né? Do mesmo jeito que o ser humano tem sede, ele tem um anseio por beber água, e existe a água para satisfazer a sede. Da mesma forma que o ser humano tem fome e existe a comida para satisfazer essa fome, do mesmo jeito que o ser humano anseia por satisfação sexual, por exemplo, e Deus criou, né, a sexualidade sadia, obviamente, para que o ser humano possa satisfazer a sua sexualidade. Então, da mesma forma, se o ser humano anseia pela eternidade, se a eternidade está no coração do homem, então, diz e argumenta C.S. Lewis, né? Então, de fato, a eternidade deve haver, deve existir, né? E nós cremos, obviamente, pela fé que de fato existe, né? Bom, mas veja, ainda falando sobre aqui o mau humor, né, de Salomão ao escrever esse livro, ele chega ao ponto, né, de dizer que homens e animais são iguais, né? Então ele diz aqui, no versículo 18 do capítulo 3, diz assim: disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Então você vê, Salomão está tão mal-humorado, ele está tão perplexo em considerar a vida
colocando Deus à parte, colocando Deus em segundo plano, que ele chega ao ponto de achar que homens e animais são iguais, né? Ele não chega nem a distinguir o fato de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Ao passo que a Bíblia não diz isso dos outros animais, né? Dos animais em geral. Então veja, é aquilo que a gente está falando, né? Um livro realmente... Aula 32, áudio 3. Então, continuando aqui, olha, por exemplo, vamos ver aqui as conclusões às quais Salomão chega, né? Quando ele, então, não interpreta a vida, a realidade, a partir de Deus no centro, mas colocando Deus em segundo plano. Então, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol, né? Então, ele está falando aqui das injustiças, das opressões, da violência que existe nesse mundo, né? Por isso que ele chega a ponto de dizer que, para ele, mais felizes são os que já morreram, ou mais felizes ainda aqueles que nem nasceram, né? Enfim, ele segue aqui no capítulo 5, também falando sobre a loucura de se fazer votos precipitados, né? Ele volta a falar ainda no capítulo 5 sobre a vaidade, a futilidade, né, das riquezas. Por exemplo, eu vou destacar um versículo aqui, o versículo 10 do capítulo 5, que ele diz assim: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Então ele diz aqui, né, daquelas pessoas que amam o dinheiro. A gente se lembra que o texto bíblico lá no Novo Testamento, Paulo escrevendo a Timóteo diz, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então aqui Salomão está dizendo: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, né? Quer dizer, sempre quer mais. E aí ele diz: isto também é vaidade, né? E, enfim, veja, aqui no capítulo 6, ele vai dizer também algo muito mal-humorado, né? Uma coisa, uma perspectiva muito triste, né? Muito sombria. Ele diz aqui no capítulo 6, no versículo 3, olha: se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, eu vou aqui resumir. Ele fala assim: digo que um aborto é mais feliz do que ele. Então, olha só, ele está dizendo que um aborto é mais feliz do que uma pessoa, né, que gere 100 filhos e que viva muitos anos e que tenha uma idade avançada. Ele fala aqui que um aborto é mais feliz do que essa pessoa, porque em vão vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia, tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? Então, olha que perspectiva triste, né? Que a gente tem aqui de uma pessoa que está vivendo uma crise existencial e que tenta entender a vida colocando Deus em segundo plano. Bom, depois, gente, nós vamos ter aqui no livro ainda alguns textos bem interessantes. Eu quero te incentivar a ler o livro de Eclesiastes, né, a partir dessa perspectiva que eu estou aqui passando para vocês. Mas aqui o capítulo 7 é um capítulo bastante interessante,
onde Salomão vai comparar a sabedoria à loucura. Ele fala também a respeito da questão da moderação, né? Que a moderação é algo muito bom em todas as coisas, o equilíbrio. Tem alguns versículos que são muito interessantes, são muito pertinentes, né? São muito relevantes, são aplicáveis, né, para nós. Enfim, ele vai falar também aqui no capítulo 8, ele fala sobre as desigualdades na vida, né? Olha, por exemplo, aqui no versículo 14, ele diz assim: ainda há outra vaidade sobre a terra. Qual seria então? Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então ele percebe, né, que na terra às vezes acontece de uma pessoa viver de forma justa e parece que ter um fim que um perverso teria de ter. E ao mesmo tempo você tem uma pessoa vivendo de forma perversa e parece que a vida dele termina como a vida que um justo deveria ter, né? Então ele vê essas incoerências, né? E a gente sabe, né, gente, que isso é fato, né? Existem essas incoerências, infelizmente existem, né? Mas quando a gente tem a perspectiva correta, a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas e que Deus é justo, né? Seja aqui ou seja na eternidade, Deus fará justiça, porque a justiça é um dos atributos de Deus. Mas Salomão, ele, por um momento, né, ele está olhando as coisas de forma assim crua, fria, né, sem levar em conta as questões, vamos dizer assim, espirituais, né? Em determinados momentos do livro. Em outros momentos ele já traz Deus para o cenário e a coisa então se torna um pouco mais luminosa, né? Veja aqui no capítulo 9, por exemplo, ele argumenta que a sorte parece ser a mesma para todos, né? Versículo 2 do capítulo 9, ele diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Então ele vê aqui que tudo acontece igualmente para todos, independente da pessoa ser justa ou perversa, ser boa ou má, ser pura ou impura, ser temente a Deus ou não, né? Ele está então chegando a essas conclusões aqui, como eu falei, conclusões muito mal-humoradas, né? Enfim, e ele segue aqui ainda no capítulo 9, versículo 11, eu acho que vale a pena citar esse versículo também. Ele diz aqui: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Então veja aqui, né? Ele está realmente desconsiderando o fato de que Deus está no controle de todas as coisas, né? Ele coloca aqui: tudo depende do tempo e do acaso. Então é uma visão realmente triste, né? Uma visão nebulosa, é uma visão assim que tem um tom muito triste, né? Porque Salomão está tentando entender a vida colocando Deus em segundo plano, né? Ou a parte de Deus, né? Bom, o capítulo 10, ele é um capítulo também bastante interessante, que eu te incentivo a ler depois. Aqui ele fala sobre a excelência da sabedoria, né? O capítulo 11 também ele vai falar sobre o procedimento prudente do sábio, o procedimento prudente do sábio. Tem algumas coisas bem interessantes aqui. E aí, finalmente, no capítulo 11, no versículo 9, a gente vai chegando então já na conclusão do livro, onde Salomão diz o seguinte, então, Eclesiastes 11, versículo 9, ele diz assim: alegra-te, jovem,
na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então veja que aqui no fechamento do livro, né? No fechamento do livro, Salomão, ele volta a considerar Deus, né? Ele volta a considerar Deus. A gente vai ver aqui no capítulo 12, principalmente, que é o último capítulo, Salomão ele volta a considerar Deus, né? E aqui ele traz uma palavra, gente. Esse final aqui do livro, ele é uma palavra especificamente para os jovens, né? Eu creio que isso pode ser aplicado a todos nós, obviamente. Essas palavras aqui do final do livro de Eclesiastes podem ser aplicadas a todos nós, mas em especial para o jovem, porque, veja, ele está dizendo aqui no versículo 9, alegre-te, jovem, na tua juventude, né? Então, é como se ele estava dizendo aqui, aproveita a tua juventude, né? Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, né? Aproveita a tua vida, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração, né? E que agradam aos teus olhos. No entanto, ele diz aqui, no entanto, sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Então veja que ele volta a considerar Deus aqui e ele está dizendo para os jovens, aproveite a sua vida, né? Mas não esqueça que você vai ter que prestar contas a Deus, né? Ou seja, a gente pode dizer aqui, né, que é importante que as pessoas aproveitem a sua vida, a sua juventude, a sua mocidade, andem, né, nos caminhos que satisfaçam o seu coração, que agradam os seus olhos, mas não se esqueçam que tudo tem que ser feito com moderação e que tudo tem que ser feito à luz da vontade de Deus. Por quê? Porque um dia nós haveremos, né, como diz lá no Novo Testamento, nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, né, e nós teremos, né, todos nós teremos de prestar contas a Deus pelas nossas escolhas, né? Então, irmãos, é isso, né? Nós temos, em outros momentos aqui do livro, nós também temos, eu vou só voltar um pouquinho aqui, né? Nós temos, como eu falei, eu enfatizei muito os pontos em que Salomão ele está mal-humorado, ele está vendo a vida à parte, né, de Deus, ou seja, colocando Deus em segundo plano, mas como eu disse, né, mesmo assim, existem alguns momentos no livro que o autor faz referência a Deus e ao temor de Deus. Por exemplo, aqui no capítulo 2, né, ele diz o seguinte, no versículo 24, ele fala assim, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então veja, ele está dizendo aqui que a melhor coisa que o homem pode fazer nessa vida realmente é aproveitar a vida que Deus lhe deu, né? É comer, é beber, é fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho, das conquistas do seu trabalho, mas ele diz que isso vem da mão de Deus, né? Aí ele pergunta, pois separado deste, quer dizer, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então veja que aqui é um dos raros momentos no livro de Eclesiastes, aqui no capítulo 2, em que Salomão ele leva Deus em consideração, né? E se a gente fizer um link com o versículo que eu li lá, o versículo 9 do capítulo 11, a gente vai ver que sim, o homem
a melhor coisa que o homem pode fazer é comer, é beber, é satisfazer a sua alma com o fruto do seu trabalho, mas tudo isso com moderação, com equilíbrio, sabendo que um dia todos nós teremos que prestar contas a Deus, né? E aí ele diz aqui, ainda no final do capítulo 2, no versículo 26, ele diz assim: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento, né? Então, assim, nesse versículo 26 aqui do capítulo 2, se destaca que Salomão reconhece que a sabedoria, que o conhecimento e que o prazer, né, que o homem pode desfrutar, vem de Deus, é bênção de Deus, é dádiva de Deus, mas como eu falei, a gente pode entender pelo contexto geral do livro que tudo deve ser feito com moderação. Aula 32, áudio 4 agora, gente. Então veja, aqui ainda no capítulo 5 de Eclesiastes, é outro momento, né, que Salomão, então, pensa a vida, agora sim, né, colocando Deus como a razão, né, da vida, né, vamos dizer assim. Então, como eu falei, há momentos no livro em que ele pensa a vida colocando Deus de lado, e há momentos que é como se ele retornasse, né, ao bom senso e pensasse a vida colocando Deus no centro. Então, por exemplo, no capítulo 5, ele fala sobre a loucura de votos precipitados. Então, ele diz assim, olha, eu vou ler aqui rapidamente, Eclesiastes 5, a partir do versículo 1, ele diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Versículo 4: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras, né? Então veja, ele está falando aqui, né, sobre a loucura dos votos precipitados. E ele até termina dizendo aqui o seguinte: o versículo 7 diz assim, olha, porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus, né? Então veja, ele termina essa sessão aqui, do versículo 1 ao 7 do capítulo 5, com essa frase: tu, porém, teme a Deus, né? E, finalmente, então, no capítulo 12, Salomão vai dizer aqui, né, aquele capítulo muito conhecido que começa dizendo o seguinte: olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Então, veja que Salomão termina o livro chamando, né, as pessoas a se lembrarem do Criador. Então, ele termina o livro voltando, né, à sanidade, voltando, né, ao bom senso e colocando Deus no centro da vida, né? E aí ele então faz essa exortação aqui: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, né? Antes que venham os maus dias, antes que venham os dias da velhice, né? E cheguem os anos nos quais dirás, não tenho neles prazer. Então, antes que seja tarde demais, parafraseando aqui, lembra-te do teu Criador, né? E aí depois, nesse capítulo 12, ele vai fazer uma evocação poética da velhice e da morte. É muito interessante você ler, a gente não vai ler aqui, mas é muito interessante você ler. E eu quero destacar os 2 últimos versículos de Eclesiastes. Então, olha que interessante. Ele termina o livro dizendo assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é,
Ou seja, de tudo que se tem ouvido, de tudo que eu tenho falado até agora, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, a conclusão final do livro de Eclesiastes é essa, né? Graças a Deus por isso. Olha, a conclusão de Salomão, depois de ter pensado, de ter considerado a vida sem Deus, de ter considerado a realidade da existência, colocando Deus à parte, ele chega a essa conclusão, que nós temos que temer a Deus e que nós temos que guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. E o último versículo, por quê? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, ele termina o livro conclamando as pessoas a temerem a Deus, a guardarem os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem e porque um dia Deus vai trazer a juízo todas as obras, né? Até mesmo as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ok, queridos? Então, esse é o livro de Eclesiastes. E o livro de Cantares, queridos, eu vou ser bem breve aqui para falar um pouquinho do livro de Cantares, tá? Veja, o nome desse livro de Cantares na Bíblia hebraica é Cântico dos Cânticos, né? E ele é chamado assim, evidentemente, pelo fato de ser este o cântico principal de todos os cânticos que Salomão escreveu, tá? Cantares, irmãos, Cantares de Salomão é uma história de amor, tá? Então, quando você lê o livro de Cantares, você vai ver que é um livro poético, é um livro curto, é um livro pequeno, né, em extensão, mas é um livro poético e é um livro que relata uma história de amor, né? Então, esse livro, ele é uma história de amor que glorifica o amor puro e natural e focaliza a simplicidade e a santidade do matrimônio, tá? Então o livro de Cantares, ele glorifica, vamos dizer assim, o relacionamento puro, né? O relacionamento natural, o relacionamento bonito de um homem com uma mulher, né? Agora, ao longo do tempo, muitos intérpretes, muitos estudiosos e comentaristas da Bíblia têm visto aqui alguns significados tipológicos, né? Vamos dizer assim. Então, Pirman diz aqui, né, que o significado típico desta história pode inferir-se do fato de que, sob a figura da relação matrimonial, se descreve o amor de Jeová para com Israel e o amor de Cristo para com a igreja. Então, a história de Cantares é a história de amor entre um homem e uma mulher, uma história de um amor puro, né, de um amor, vamos dizer assim, sem malícia, de um amor puro, né, entre um homem e uma mulher, né? Agora, segundo então o Pirman e outros autores, essa história de amor entre um homem e uma mulher pode tipificar a relação entre Deus, entre o Senhor Jeová e o seu povo de Israel, e também pode tipificar de Cristo para com a sua igreja, né? Até porque a gente sabe que o Novo Testamento fala da igreja como sendo a noiva de Cristo, né? E de Cristo como o noivo que virá para buscar a sua igreja. Então, Pirman diz aqui: sugere-se o seguinte tema para o livro de Cantares. Sugere-se o seguinte tema: o amor do Senhor para com o seu povo é tipificado pelo amor da esposa e do esposo. Então, esse tema é o que sugere aqui o Pirman, né? Ou seja, vou repetir: o amor do Senhor para com o seu povo é tipificado pelo amor, né, entre o marido e a mulher, entre o esposo e a esposa, aqui no livro de Cantares. O autor desse livro também é Salomão, tá? Então nós temos aí, veja, Salomão como autor de 3 livros
dos cinco, né, dos 5 livros poéticos que nós temos no Testamento, Salomão é autor de Provérbios, de Eclesiastes e de Cantares, né? Então é algo importante a ser destacado, a ser entendido aqui, tá? O Pirman, ele ainda ressalta aqui que de todos os livros do Antigo Testamento, Cantares de Salomão é provavelmente o mais difícil de interpretar e de analisar, né? Então, veja, segundo o Pirman, né, de todos os livros do Antigo Testamento, esse livro de Cantares talvez seja o mais difícil de interpretar e de analisar. E o Meyer Pirman, ele vai citar aqui no livro dele, ele vai fazer uma citação de um autor chamado Dr. Haas. E esse Dr. Haas, ele cita o seguinte aqui, olha: a história, né, que está relatada aqui no livro de Cantares, veja, o livro de Cantares é um livro poético, né? A história, ela é trazida em forma de poesia, mas ele diz aqui: a história aqui do livro de Cantares parece ser a seguinte: o rei Salomão visita sua vinha no monte do Líbano. Então Salomão vai fazer uma visita à sua vinha lá no Monte do Líbano. Chega de improviso onde está uma formosa donzela sulamita. Essa donzela, foge, mas ele, o rei, vai visitá-la disfarçado de pastor, né? E persuade a essa donzela a casar-se com ele, né? Logo, o rei então vem recebê-la como rainha e os dois encaminham-se para o palácio real. E aqui começa o poema e relata a história de amor. Então, o livro de Cantares como a gente falou, é uma poesia, né, em que você vai ter uma alternância, né? Em dados momentos, a esposa está falando com o esposo, né? Em outros momentos o esposo está se dirigindo para a esposa. São palavras românticas, né? São palavras bonitas. Claro que você tem que ter em mente que algumas dessas frases românticas, tanto da esposa como do esposo, às vezes chocam um pouco a gente, porque isso daqui é poesia oriental, né? Às vezes para a gente não faz muito sentido, mas para eles lá no Oriente, principalmente na época em que o livro foi escrito, fazia sentido. Então você tem essa alternância aí. Às vezes a esposa está falando palavras agradáveis, lindas e bonitas e românticas para o esposo, ou em outros momentos o esposo está falando para a esposa, né? E em outros momentos você tem aqui o coro, né? Tá? Então é um livro curto, ele tem 8 capítulos, tá? É outro livro que vale muito a pena você ler com calma, para você então estar aprendendo mais aí da palavra de Deus, ok, gente? Então aqui a gente termina essa aula e aqui a gente termina então a sequência de livros poéticos do Velho Testamento. Na próxima aula a gente começa a falar dos profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, aí o livro de Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, né? Então a gente vai estudar na próxima sequência, são mais 5 livros, os livros dos profetas maiores, são 4 profetas maiores, sendo que Jeremias escreve 2 livros, então um total de 5 livros, né? E aí posteriormente nós vamos estudar os profetas menores, que são 12 profetas menores, e assim a gente vai caminhando para a conclusão do nosso estudo do Velho Testamento. Queridos, aproveito esses 2 minutinhos finais para pedir que você esteja orando pela minha vida, né? Peço que você ore pela minha vida, para que Deus continue me dando graça, para continuar gravando essas aulas, para continuar ensinando a palavra de Deus, que é algo que eu gosto muito de fazer, que eu amo fazer, né? E nos apoie, né? Você pode
me adicionar lá no seu Facebook. Você pode curtir a minha página lá no Facebook. A minha página tem o meu nome, Ronaldo Guedes Bezerra. Você pode curtir, ou melhor, você pode se inscrever, né, no nosso canal no YouTube. Também você pode, entra lá no YouTube, digita o meu nome, Ronaldo Guedes Bezerra. Não esquece que o meu nome, o meu sobrenome Bezerra é com S, tá? Ronaldo Guedes Bezerra com S. E você já logo vai ver lá, vai descobrir o meu canal lá no YouTube, onde estão todas essas aulas. Todas essas aulas estão guardadas, preservadas lá, se você perder alguma, tá bom? Aí você pode se inscrever lá no meu canal, tá? E também o blog, né? Não esqueça de visitar o blog. Você pode entrar no Google e digita lá blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, e lá você vai encontrar, então no blog você vai encontrar vários esboços de mensagens, várias reflexões interessantes, tá bom? E peço que você nos ajude aí, não só visitando, não só curtindo, não só se inscrevendo, mas também compartilhando, divulgando o nosso trabalho para as pessoas aí da sua igreja, para as pessoas que você conhece, tá bom, queridos? Então é isso, Deus abençoe e até a próxima aula, permitindo Deus.